Oi, gente! Meu nome é Fernando e hoje eu vou falar para vocês sobre a parte 2 dos livros do Érico Veríssimo. Dando continuidade aos livros, o próximo livro que a gente tem na lista, pulando, né, o Continente e os outros livros do Tempo e o Vento, é o Noite. Ele foi escrito em 1954. Esse livro começa com um personagem que tá no meio da noite, debaixo de chuva, que inclusive, né, até a foto aqui é com uma chuvazinha, um temporal, e ele não sabe quem ele é, ele não se reconhece, ele tá vestido com um terno que ele tem a impressão que tá vendo pela primeira vez. Tudo pra ele é novo. A única coisa que ele sabe é que ele carrega uma culpa muito grande, mas ele não sabe do que é. Porque afinal de contas ele não lembra nem quem ele é. Então ele vai, ao longo da história, pegando pistas, né, sobre quem ele é, o que ele tá fazendo ali, entendeu? E ele, inclusive, tem uma carteira recheada de dinheiro no bolso e ele se pergunta, né? Ele fala, ué, será que esse dinheiro eu roubei? Será que eu tô devendo esse dinheiro a alguém? Será que essa é a culpa que eu tenho impressão de que eu tenho? Então é uma história bem legal, né? É um livro bem curtinho, sabe? Ele é bem fininho, mas ele parece ser bem legal. Ele parece ter um ritmo um pouco mais acelerado, né, do que os outros livros do Érico. Eu ainda pretendo ler esse livro, eu quero muito ler. O próximo livro dele, já do ano de 1957, ano que minha mãe nasceu, é o México. Esse livro aqui ele já escreveu numa época que ele estava um pouco cansado da rotina dele lá naquele trabalho, né, que a gente discutiu no primeiro vídeo, nos Estados Unidos. E aí ele fez uma viagem com a esposa dele para o México. Inclusive, nessa época ele estava com um certo bloqueio criativo, quando ele finalmente viajou para o México e deu de cara, junto com a esposa dele, com aquela cultura que tem muitas diferenças, mas ao mesmo tempo muita semelhança, né, com a nossa cultura, com a cultura brasileira, porque afinal de contas é um lugar latino-americano. E aí esse bloqueio finalmente se dissolveu. E ele escreveu esse livro aqui. Mais uma vez a gente tem um diário de bordo, né, feito o Gato Preto em Campo de Neve. E aí ele escreveu todas as impressões que ele teve, né, um pouco sobre os mexicanos também. Tudo a gente encontra nesse livro aqui. Em 1965, o Érico escreveu o próximo livro, que é O Senhor Embaixador. Esse livro aqui ele já escreveu depois de terminar, finalmente, a saga do Tempo e o Vento. Foi o primeiro livro, logo depois dele escrever o último do Arquipélago. E aí a gente aqui tem uma crítica bem grande, bem forte da política do nosso continente. A gente também pode considerar esse livro como um grande estudo da natureza humana. Um estudo de como o homem está sempre em estado de tensão. O próximo livro foi em 1969 que foi publicado, que é o Israel em Abril. Mais uma vez a gente tem um diário de bordo dele, o Érico Veríssimo, e da esposa dele, a Mafalda, que viajam para Israel. E lá eles vão passar por diversas situações, onde tudo ele vai descrever e passar pra gente aqui. Bom, em 1971, ele escreveu um romance que hoje em dia é muito lembrado e muito famoso, que é o Incidente em Antares. Para quem não conhece a história, Incidente em Antares conta a história da cidade fictícia de Antares, onde 7 pessoas morrem no mesmo dia. Só que o que tem isso de problema? Não tem problema nenhum. Não teria se os coveiros não estivessem em greve na cidade. E aí não tem onde enterrar, nem como enterrar esses defuntos. O que acontece? Eles acabam virando mortos-vivos e voltam para assombrar a cidade e contar todos os segredos mais podres, mais escondidos dos políticos da região. Principalmente denunciando corrupções, safadezas, enfim, várias coisas, e o que acaba fazendo com que esse livro seja uma grande e excelente crítica política. Muito bom esse livro aqui, gente. Para quem quiser também, caso já tenha lido o livro, é legal vocês saberem que tem uma minissérie da Globo. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Do vídeo, para quem quiser assistir. É muito boa também. O próximo livro foi no ano seguinte, 1971. Um certo Henrique Bertazzo. Esse livro aqui, ele é, na verdade, uma história real. A história da criação da editora Globo, lá nos anos 30, na década de 30, justamente pelo Henrique Bertazzo e pelo próprio Érico Veríssimo. Aqui a gente vai conhecer o Henrique Bertazzo
que com 15 anos foi posto pelo pai a trabalhar como caixeiro na livraria, numa livraria bem bonita que tinha, que era a Livraria do Globo. E a gente também vai conhecer o Érico, já com 17 anos aqui, que trabalha no armazém para se sustentar. O amor pelos livros de ambos vão unir esses dois e eles vão, juntos, com o tempo, construir a editora Globo. O próximo e penúltimo livro do Érico foi o Solo de Clarineta, volume 1. Esse aqui foi publicado em 1973. Esse livro é um livro de memórias que ele entrelaçou as memórias dele com as obras que ele produziu. E ele não só conta a história dele pessoal, como ele também faz um retrato da época, do início do século XX, né? E aqui esse livro, esse volume 1, a gente vai ter exatamente até como eu fiz com vocês. Ele vai trazer pra gente toda a juventude dele, a infância, a juventude, até a época da criação da saga do Tempo e o Vento. A gente que lê o livro acaba acompanhando o processo criativo de vários personagens do Érico Veríssimo. E isso torna a leitura muito agradável, porque para quem já leu boa parte da obra dele, quando pega esse livro para ler e se depara com aqueles personagens, é mágico, é muito legal. Como ele construiu, da onde veio a inspiração, muito bacana. E o próximo e o último livro é o Solo de Clarineta, volume 2, que já foi publicado em 1976, póstumamente. O Érico já tinha morrido, mas todos os textos que ele estava escrevendo e trabalhando para fazer o Solo de Clarineta, volume 2, foram recolhidos pelo Flávio Loureiro Chaves, que é um professor, pesquisador e crítico literário. Depois que o Érico evoca, né, a fase final da criação do Tempo e o Vento, ele relembra algumas viagens marcantes da vida dele. Foi Grécia, Espanha, Portugal. E aqui ele acaba falando um pouquinho sobre cada viagem. Essa segunda parte, ela, embora seja inconclusiva, ela evoca muito bem o cidadão do mundo que era o Érico Veríssimo. A gente conhece mais ainda dele e, infelizmente, é o último contato que a gente vai ter de memórias desse grande escritor. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, se inscrevam, compartilhem, sigam nas redes sociais, tá bom? E é isso aí. Um beijão e tchau, tchau.